Olá, estudantes, eu sou o professor Antônio Augusto da disciplina de Matemática e estamos aqui em mais uma videoaula trazendo para vocês a continuação de potenciação. Na aula de hoje iremos estudar as propriedades das potências. Nosso objetivo desta aula é aplicar as propriedades operatórias da potenciação. Então, a partir de agora, vamos conhecer cada propriedade para se calcular as potências. Então, nesta aula, vamos estudar algumas propriedades que podem ser úteis ao realizarmos cálculos com potências. Temos já aqui a primeira propriedade. A primeira propriedade diz que uma multiplicação de potências de mesma base pode ser escrita como uma única potência. Para isso, devemos conservar, ou seja, manter a base e adicionarmos os expoentes. Então, conservamos a base e adicionamos os expoentes. Então, como é que faz isso, professor? Muito simples. Vejam só. Nesse primeiro exemplo, eu tenho menos 6 elevado a 2 vezes menos 6 elevado a 3. Primeira propriedade diz que uma multiplicação de potências de mesma base, ela pode ser escrita como uma única potência. E como é que eu vou reescrever ela como uma única potência? Primeiro eu tenho que observar, a base é igual? Sim, né? Ó, base menos 6, base menos 6. Então, ok. Então, eu posso usar essa primeira propriedade. Então, primeiro de tudo, a gente mantém essa base e adiciona os expoentes. Antes da gente chegar no resultado final, observa que menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. Eu coloquei esse destacado aqui em verde. Menos 6 elevado ao cubo ou elevado a 3 é menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6. Ó, observa que o menos 6 está multiplicado aqui, ó, 5 vezes. Então, esta é a ideia. Observa-se que repete-se a base menos 6 e soma os expoentes. Eu tenho quantos números, quantas bases 6 negativo? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que eu elevo essa minha base menos 6 ao expoente 5. A forma mais simplificada para a gente não perder tempo e fazer essa distribuição, a gente já de imediato pode fazer o seguinte. Pega o menos 6, como eu sei que a base é menos 6, repete e os expoentes, que no caso aqui 2 e 3, eu somo. No caso da multiplicação, eu somo os expoentes. Então, vai ficar menos 6 elevado a 5, porque eu somei os expoentes 2 e 3. Certo? Isso aqui é o mesmo exemplo, a outra forma é a forma mais simples de se resolver. Vamos resolver aqui no outro programa, porque fica mais fácil para vocês visualizarem. Certo? Os outros 3 exemplos eu trouxe para cá para vocês observarem como resolver. Então, 5 elevado a 5 vezes 5 elevado a 7. Então, a propriedade diz que eu posso, numa potência com bases iguais, eu posso repetir essa base e adicionar os expoentes. Independente de quantos expoentes tiver, eu vou poder somar. Então, minha base aqui é 5. Então, repete a base 5. Ó, minha base 5. E os expoentes eu vou somar. Já posso somar de imediato, ou senão eu posso aqui, ó, elevar 5 elevado a 5 mais 7. São os meus dois expoentes. Isso vai ser igual a base, novamente, repete 5. E eu somo os expoentes 5 mais 7. Vai ser igual a 12. Então, está resolvido o segundo exemplo. Terceiro exemplo, base é 10. Ó, observa, sempre a base. Base 10. Então, repete a base e soma os expoentes. Quem são meus expoentes? Aqui 2 e aqui 9. De imediato, eu já posso somar. 2 mais 9, 11. Então, vai ser 10 elevado a 11. Quarto exemplo, né? Primeiro já estava resolvido. Menos 3 elevado a 4 vezes menos 3 elevado a 4. Novamente eu tenho, ó, base
negativa, mas é o mesmo valor, é menos 3, menos 3. Então eu posso repetir essa base menos 3 e somar os expoentes, certo? 4 mais 4. 4 mais 4 vai ser igual a 8. Então, menos 3 elevado a 8. Então, a propriedade, nossa primeira propriedade, nos garante isso. Numa multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, resolvemos assim nossa primeira propriedade, certo? Ali depois, você pode agora resolver, se quiser, né? 5 elevado a 12, a gente sabe que aqui vão ser valores bem grandes, né? Então, nessa nossa aula, a gente vai se atentar apenas a conhecer cada propriedade, depois poder aplicar nas atividades. A segunda propriedade já é o inverso. Em vez da multiplicação é a divisão. Então, na divisão vai ter uma pequena diferença. Uma divisão de potências de mesma base, não nula, certo? Não nula quer dizer diferente de zero, pode ser escrita como uma única potência. Para isso, igualmente a multiplicação a gente conserva a base, só que dessa vez, ó, a gente vai subtrair, os expoentes. Então, o detalhe é esse. Na multiplicação a gente somou os expoentes. Na divisão de potências de mesma base, a gente subtrai os expoentes. Eu tenho aqui 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 2. Reescrevi em forma de fração, certo? A mesma coisa, tá? 7 dividido por 5, barrinha de 7 elevado a 2, igual. Observa que 7 elevado a 5 é o 7 multiplicado 5 vezes. 7 elevado a 2 é o 7 multiplicado 2 vezes. Quando eu divido um 7 por um 7 aqui, outro 7 por outro 7, vai dar 1. Então, eu posso aqui eliminar 2 7 do numerador, 2 denominador, porque tipo, dividir 7 por esse 7 dá 1, 7 dividido por 7 dá 1. Então, aqui 1, aqui embaixo ficaria 1 vezes 1, então ficaria 1, não preciso colocar aqui. E esses 2 7 também se tornariam 1, então multiplicado pelos outros 7 não altera o valor. Então, vai ficar 7 vezes 7 vezes 7, ou seja, 7 elevado a 3. Mas a forma mais simples, simplificada para isso é o quê? Eu tenho 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 2. Simplesmente eu repito a minha base, que é 7, e os expoentes, que é 5 e 2, eu subtraio. Então, vai ser 7 elevado a 5 menos 2. Repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2 vai ser igual a 3. Vamos agora resolver esses 3 exemplos, também simples demais, certo, pessoal? Deixa eu apagar isso aqui. Então, 10 elevado a 10 dividido por 10 elevado a 3. Então, como é que vai ficar? Novamente, repete a base é 10. E meus expoentes agora, ó, vou subtrair, porque, pessoal, eu estou trabalhando com a divisão. Então, na divisão, você subtrai os expoentes. Então, vai ficar 10 menos 3. Isso vai ser igual a base 10. 10 menos 3 vai ser igual a 7. Finalizamos esse segundo exemplo. Aqui eu tenho 8 elevado a 7 dividido por 8. 8 elevado a 7 dividido por 8. Quando eu não tenho expoente aqui, eu sei que aqui vai ter quem? Vai ter 1, né? Então, vai ser 8, que é a minha base, elevado a 7 menos 1. Certo, pessoal? Porque aqui, quando não tem expoente elevado, toda vez eu sei que vai ser 1. Então, isso vai ser igual a 8, que é a minha base. A subtração 7 menos 1 vai ser igual a 6. 15 elevado a 4 dividido por 15. Mesmo processo do último exemplo. Repete a base e
subtrai os expoentes. Aqui vai ser 1, certo? Porque quando não tem, eu sei que vai ser 1. Isso vai ser igual à própria base, que é 15. 4 menos 1. 4 menos 1 vai ser igual a 3. Então, finalizamos assim os exemplos da nossa segunda propriedade. Na nossa terceira propriedade temos: em uma multiplicação de 2 ou mais fatores elevado a um expoente, podemos elevar cada um dos fatores a esse expoente. Muito simples. 5 vezes 7 elevado a 2. Isso aqui está sendo multiplicado duas vezes. Então, eu repeti, 5 vezes 7 vezes 5 vezes 7. Que isso pode ser reescrito, retirando os parênteses, como 5 vezes 7 vezes 5 vezes 7. Certo? Simplesmente eu reescrevi sem os parênteses. E eu sei que existem dois valores 5, dois valores 7. Então, eu posso juntar, né? Deixar próximos 5 vezes 5 vezes 7 vezes 7. Bases iguais, eu repito a base e somo os expoentes. Porque aqui é a mesma coisa que tiver 1 e 1. 1 mais 1, 2 vezes 7 vezes 7, que vai ser 7 elevado a 2. Vamos trazer para cá para vocês entenderem melhor. Vocês entenderem melhor como funciona esse exemplo. Então, observa que 5 vezes 7 eu tenho 2 5. Eu tenho 5, tenho 5. Tenho 7, tenho 7. Então, eu juntei esses 2 5, juntei esses 2 7. Então, está aqui os 2 5 e os 2 7. 5 vezes 5 é 5 elevado a 2, né? Porque aqui teria 1 e aqui teria 1. E aqui também seria elevado a 1 elevado a 1. Quando eu junto bases iguais, repete a base, somos expoentes. Bases iguais, repete e soma os expoentes. Então, de uma forma mais direta, para a gente não precisar fazer todo esse processo, veja como é simples. Eu já sei que cada base vai ser elevada ao expoente, já que eu tinha aqui indicado que era 2, 5 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2. Então, nesses casos, com bases diferentes, mas o expoente é o mesmo, eu vou repetir a primeira base, que é 3. Então, vai ficar 3 elevado ao expoente indicado, que é quem? 5. Então, vai ser 3 elevado a 5. Eu não preciso perder tempo com essa outra parte, porque eu já sei de onde surge esse expoente, tá certo? Que a gente verificou aqui que dá certo. Então, 3 elevado a 5 é uma multiplicação. Então, vezes. A próxima base é 9. Então, vai ser 9 elevado novamente a 5. Então, finalizamos assim o exemplo da nossa terceira propriedade. Bem simples, né, pessoal? A quarta propriedade, temos que em uma divisão elevada a um expoente, podemos elevar o dividendo e o divisor a esse mesmo expoente. Então, é o mesmo critério da multiplicação, só que agora a gente trabalha com a divisão, certo? Então, 18 dividido por 5 elevado a 4, reescrevendo em forma de fração, eu tenho 18 sobre 5 elevado ao expoente, que é 4. Observa que esta base está sendo multiplicada 4 vezes, né? Porque a gente vai repetir a quantidade de vezes que o expoente mandar, que no caso aqui é 4. Então, 18 vezes 5, 18 vezes 5, ou melhor, 18 sobre 5 vezes 18 sobre 5 vezes 18 sobre 5 vezes 18 sobre 5. Observa que ele repete-se 4 vezes. Automaticamente, eu vou ter o numerador elevado a 4 e o denominador elevado a 4. Que eu reescrevendo da forma anterior que foi dado o exemplo, eu tenho 18 elevado ao expoente 4, dividido por 5 elevado ao expoente 4. Então, novamente, a quantidade de bases que tiver, eu vou elevar ao mesmo expoente, porque todas duas bases estão elevadas ao expoente 4. Então, vamos resolver esse exemplo B, como é bem simples. 13 dividido por 3 elevado a 6. Então, simplesmente eu vou pegar o 13, elevar ao expoente aqui indicado, que é 6.
dividido por 3, que é a próxima base, novamente elevado ao mesmo expoente, que é 6. Finalizamos assim o exemplo da nossa quarta propriedade. Para terminarmos, quinta propriedade, em uma potência elevada a um expoente, uma potência elevada a um expoente pode ser escrita como uma única potência. Para isso, preservamos a base e multiplicamos os expoentes. Então, a gente vai manter a base e multiplicar os expoentes, certo? Eu tenho uma potência da potência, que é quando o quê? Quando um expoente é elevado a outro expoente, certo? Então, a gente chama essa propriedade da potência da potência. Então, a gente, para conseguir com êxito, né, conseguir um resultado adequado, o resultado correto, a gente mantém a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 4, 12. Então, como funciona se a gente não fosse diretamente para a resposta? Simples. 7 elevado a 3, ele está elevado quantas vezes? 4 vezes, que é o expoente aqui de fora. Então, eu vou repetir o 7 elevado a 3 4 vezes. A minha primeira propriedade diz que bases iguais eu posso repetir a base, que no caso aqui é 7, e somar os expoentes. Então, ó, em cada base eu tenho expoente 3. 3 mais 3, mais 3, mais 3, que logicamente isso aqui vai dar 3 mais 3 mais 3 mais 3, que vai ser igual a 12. Então, como eu sei que nessa distribuição, né, de parcelas eu posso contar quantas parcelas tem, que elas são iguais, e multiplicar. Como é 3, repete-se 4 vezes, 3 vezes 4. Então, eu não preciso mais representar dessa forma. Então, diretamente eu já vou aqui, ó, novamente o mesmo exemplo, eu faço o quê? Repito a base 7 e vou multiplicar os dois expoentes. 3 vezes 4 vai ser igual a 12. Bem simples, né? Então, nesse exemplo B, 12 elevado a 2 elevado a 5. Eu tenho a potência da potência. Então, o que é que eu faço para solucionar? Vou repetir minha base, que é 12. O meu primeiro expoente aqui é 2 vezes 5, certo? Na potência da potência, eu vou multiplicar os dois expoentes. Isso aqui vai ser igual a 12 e faço essa multiplicação. 2 vezes 5 vai ser igual a 10. Então, finalizei assim o exemplo da quinta propriedade, tá certo, pessoal? Então, bem simples, bem tranquilo. Essa foi a nossa aula de hoje das propriedades da potenciação. Então, dê uma conferida, dê uma estudada e respondam a atividade que eu vou deixar aí para vocês, tá certo? Então, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser. E se inscreva no meu canal. Tchau, pessoal!